No terceiro tema, e agora considerando a aula de número 2, vamos introduzir um conceito simples, mas fundamental. É o conceito de sistemas ópticos. A ótica geométrica, ela se dedica a estudar os fenômenos e também no sentido de analisar as imagens produzidas por sistemas ópticos. Sistemas ópticos podem ser simples, podem ser bastante complexos. E agora vamos definir, né, alguns conceitos, a começar pelo próprio conceito, né, de o que é um sistema óptico. Um sistema óptico pode ser constituído por apenas um componente, um dispositivo do sistema. Um espelho é um sistema óptico. 2 espelhos também é um sistema óptico. 3, 4 também. Uma lente é um sistema óptico. Combinações de espelhos e lentes são sistemas ópticos. Uma câmera fotográfica é um sistema óptico, né? Instrumentos ópticos, telescópios, binóculos e assim por diante, são sistemas, porquanto um telescópio ele é constituído por vários dispositivos, que podem ser espelhos planos, por exemplo, lentes e assim por diante. Então, o conceito de sistema óptico é um conceito bastante geral, é um conceito importante, né? As imagens produzidas por sistemas ópticos, né, nós devemos classificá-las em 3 categorias, né, ou tipos, né? As imagens podem ser reais e virtuais. As imagens produzidas por sistemas ópticos. Pode ser uma lente só, um espelho, não importa. As imagens podem ser reais, podem ser virtuais. As imagens podem ser direitas se elas tiverem a mesma orientação do objeto, ou invertida, se for ao contrário. Elas podem ser maiores. Um microscópio, você quer uma imagem muito maior do que o objeto e menores do que o objeto. É sempre assim, né? E também, muitas vezes, a gente quer ou se dedica ao estudo de defeitos de sistemas ópticos, né? Porque essa é uma questão muito relevante, né? O estudo de defeitos, né? Muito bem. Temos aqui, não uma câmera fotográfica, aqui o título está equivocado, né? Claro, um mero binóculo, né? E veja, nem sempre a gente se dá conta, né, de quão complexo, né, pode ser um binóculo, né? Então, aqui uma lente, não é, que usualmente é chamada de objetiva. Aqui podemos ter um prisma, aqui um outro prisma. Por quê? A gente precisa fazer com que a luz, né, que se propaga, ela vem de uma determinada direção, né, que nós vamos considerar aqui. Depois, ela aqui sofre uma reflexão total, na verdade, né? Depois, ela se propaga em linha reta, reflete de novo e continua até chegar nesta última lente, né, que fica próxima da vista, é ocular esta lente, né? Então, nem sempre a gente se dá conta da complexidade, né,
de certos sistemas ópticos, né? Um relativamente simples, né, é o espelho plano, né? No caso do espelho plano, a gente já pode garantir, né, algumas coisas, né? A imagem é uma imagem virtual, porque a imagem virtual, ela é produzida quando a imagem é formada a partir do prolongamento, né, do prolongamento dos raios luminosos, né? De forma que aqui, na realidade, né, o que eu tenho diante do espelho é esta flor. Ela emite luz em várias direções, né? Em várias direções. Ao atingir o espelho, ela sofre a reflexão. Então, veja que a imagem aqui é a continuação desse raio luminoso refletido. Eu analisei um ponto, mas eu poderia analisar esse outro ponto, e que vai corresponder a este aqui. De forma que um espelho plano é um sistema óptico que nos fornece uma imagem virtual de um objeto. O espelho plano não aumenta o tamanho do objeto. O objeto não é nem maior e nem menor, né? E ela não inverte também o objeto, né? Então, essas são as características, né? Então, como é que definimos imagens reais? Aqui eu tenho um sistema óptico, composto por 50 lentes, não importa. 10 lentes, não importa, né? 10 lentes, não importa. Quantas? É um sistema, é um microscópio, é um telescópio. Agora, neste caso, veja só. Aqui eu tenho os raios incidentes, né? Estão aqui. E agora aqui estão os raios que emergem. Então, neste caso, a imagem é real, porque ela é formada, aqui está a imagem, é a imagem deste ponto. A imagem deste ponto a gente poderia chamar de I, ou olinha, né? Mas em geral a gente chama de I mesmo, como consta aqui. Aí o objeto e aqui a imagem do ponto objeto. Nesse caso a imagem é real porque ela é formada pelo encontro dos raios luminosos que emergem do sistema óptico. No entanto, como no caso do espelho, pode acontecer da imagem ser virtual, de forma que esta imagem aqui, ela é formada pelo prolongamento dos raios luminosos. Aqui está, o prolongamento dos raios luminosos. Os raios luminosos saem nas mais diversas direções, emergindo a partir deste ponto aqui. Mas a imagem produzida por este sistema, estamos sempre falando de sistema, né? A imagem produzida pelo sistema óptico, ela é uma imagem virtual, porque a imagem de um ponto, ela é formada a partir do prolongamento dos raios luminosos emergentes do sistema. Essa é a definição de imagens virtuais. Então, um sistema óptico pode produzir imagens reais ou virtuais. É assim que classificamos os sistemas ópticos no que tange às imagens produzidas, né? Se elas são reais ou virtuais, né? Aqui eu tenho, na realidade, uma ilustração, né? Porque, na verdade, aqui o que se quer provar, né, é que a chama, a imagem da chama não queima,
né? Porque ela é uma imagem virtual, né? Ela é uma imagem virtual. Um sistema, por outro lado, às vezes pode produzir múltiplas imagens, né? Aqui eu tenho um sistema que consiste em 2 espelhos. É engraçado isso. 2 espelhos. E esses 2 espelhos, em função do ângulo, podem produzir múltiplas imagens, né? 3 imagens, 4 imagens e assim por diante, né? As imagens podem ser direitas ou invertidas. Aqui eu tenho uma lente e esta lente está me produzindo uma imagem que é invertida. Olha só. Olhem para a chama, a imagem da chama. Se o objeto está assim, a imagem da chama está assim. É invertida, portanto. É invertida. Então, a imagem pode ser direita. Bom, seria direita se o objeto está assim e ela está assim. E ela está assim. Nesse caso, não. Ela está invertida. Olha aqui está. Olha aqui. A base da chama está aqui e a ponta da chama está aqui. Então, as imagens podem ser direitas e invertidas. As imagens podem ser maiores, muitas vezes queremos isso, ou menores. Neste caso aqui, veja, essa imagem é menor do que o tamanho do objeto. As imagens podem ser maiores ou menores. Nesse caso, as imagens são menores, né? E a gente estuda, né, muitos tipos de defeitos, né? Um sistema astigmático, por exemplo, ele não exibe um tipo de defeito que é este aqui. Neste caso, o sistema não é um sistema estigmático, ele é astigmático. Ou seja, eu tenho raios luminosos partindo de um ponto, mas eles não conseguem se concentrar num ponto só. Então a imagem fica um pouco difusa, fica confuso para você, na verdade, a imagem de um objeto. A gente analisa, em geral, imagens de pontos, mas muitas vezes o interesse nosso é a imagem de um objeto. Para isso, a gente considera diferentes pontos do objeto, né? Aqui eu tenho, por exemplo, um ponto do objeto que emite raios em todas as direções. Aqui ele experimenta a refração e cada um deles se dirige numa direção diferente, né? Então, a imagem do objeto você precisa considerar mais do que um ponto, outro ponto, outro ponto, outro ponto. Em princípio, um objeto ele é constituído por um número praticamente infinito de pontos, né? Então, a imagem de um objeto extenso, ela é considerada quando a gente considera a imagem dos seus muitos pontos, né? Muitos pontos. Um número grande de pontos, não vamos considerar um número infinito de pontos, né? Então, essa aula foi uma introdução aos sistemas ópticos, aos defeitos, né, de sistemas ópticos, né, e os tipos de imagens que nós podemos esperar de sistemas ópticos.